Tem-se por objeto de estudo os registros sobre os cuidados preconizados aos recém-nascidos prematuros por Pierre Boudin, delimitados na hipotermia, alimentação e profilaxia das infecções por meio das experiências relatadas na obra de Nusslein, publicada em 1907. Para tanto, tem-se por objetivos descrever o funcionamento das incubadoras e outros meios para a prevenção e manutenção da temperatura do recém-nascido e analisar os cuidados preconizados aos recém-nascidos prematuros referente à hipotermia, alimentação e profilaxia das infecções registrados na obra de Pierre Boudin, de 1907. Sendo assim, os documentos foram analisados na perspectiva da microhistória, pois a redução de escala permitiu maior aproximação do objeto analisado. Nesse caso, a partir da descrição densa e da teoria de transcriação de Haroldo Campos, os registros de Boudin, as imagens, textos e gráficos de aderência trouxeram à tona quais eram e como se realizavam os cuidados com os prematuros no final do século XIX na França. Pelos registros da Sociedade Meteorológica da França, a temperatura em Paris, no inverno, oscilava entre -4 a 7 graus Celsius. Nesta temperatura ambiente, pode-se crer que muitos bebês eram condicionados ao óbito pela dificuldade em manter a temperatura corporal antes da invenção das incubadoras. A temperatura retal dos recém-nascidos era mensurada de 2 a 4 vezes ao dia, e foi evidenciado que o bebê prematuro oferecia menos resistência ao frio, ou seja, quanto mais baixa a temperatura do recém-nascido e menor o seu peso, maior era a chance dele morrer. Mediante as circunstâncias, como seria possível prevenir a hipotermia na época? Para tal, costumava-se envolver os membros do recém-nascido e o seu tronco em tecidos de lã. Colocava-se uma touca em torno de sua cabeça e os cobriam com mantas, além de colocar 2 ou 3 garrafas de água quente ao redor do berço, sendo trocadas frequentemente para manter a temperatura. Outras tentativas consistiram em transformar uma sala inteira em um ambiente aquecido ou imergir os recém-nascidos em banhos quentes quando hipotérmicos, e quando fossem mensurar o peso do recém-nascido, mantê-lo envolvido em um pano. Sabe-se que pesar o bebê enrolado num tecido é um cuidado que favorece o conforto, evitando o estresse durante a pesagem e permitindo que se mantenha a organização comportamental. Além disso, os recém-nascidos prematuros que eram mantidos em incubadoras aquecidas, ao serem retirados, poderiam perder calor e ficar hipotérmicos, e essa medida evitaria que isso ocorresse. No século XIX, o inverno de 1880 foi severo, com 75 dias de geada. Pode-se constatar que a temperatura chegou a -11 graus Celsius. Nesse ano, Tournier, ao observar o método utilizado para a incubação de ovos de aves, projetou uma incubadora adaptando-a para o uso dos lactentes e a instalou na Maternité em Paris. Essa consistia numa caixa de madeira com paredes de revestimento duplo, sendo o espaço entre elas preenchido com serragem para reter melhor o calor. Em seu interior, havia uma divisória na parte horizontal, na qual repousaria o bebê. No topo, havia um painel de vidro, que oportunizava visualizar o que ocorria em seu interior. Ele podia ser levantado e reposicionado à vontade, e era por onde retiravam a criança da incubadora quando necessário. A água das garrafas para aquecimento deveria ser renovada de 3 a 4 vezes ao dia, ou quantas vezes mais fosse preciso. A entrada de ar se dava pela região posterior da incubadora. Nessa lógica, o ar era aquecido pelo contato com as garrafas de água quente, feitas em cerâmica ou metal, e então era direcionado para o compartimento superior pela abertura na extremidade da repartição horizontal, e chegava à criança para aquecê-la, numa média de 30 graus Celsius. O ar deixava a incubadora por uma abertura na parte superior, que se assemelhava a uma pequena chaminé. A temperatura do interior da incubadora era mensurada pelo termômetro situado em sua lateral. Essa incubadora não era asséptica,
não regulava a temperatura automaticamente e levava um longo tempo para atingir a temperatura desejada. Também não possuía sistema para filtrar e umidificar o ar, e não era de fácil manuseio, tornando necessário pessoas experientes para o seu uso. Além disso, os recém-nascidos com debilidade congênita costumavam apresentar crises de cianose, e uma vez que as laterais de madeira da incubadora dificultavam a sua visualização, o risco de atraso na intervenção tinha, por vezes, resultado fatal. Em vista disso, concluiu-se ser necessária a observação constante, substituindo a madeira por painéis de vidro. Esse modelo era mais confiável, pois facilitava a supervisão ininterrupta do recém-nascido. O ar ambiente adentrava pela portinhola no compartimento inferior da incubadora e era aquecido pelas garrafas com água quente. Havia uma partição horizontal sobre a qual repousava o lactente, deixando um espaço na região anterior, pela qual o ar aquecido conseguia adentrar no compartimento superior da incubadora. Na região superior, na armação de madeira, existiam aproximadamente 5 furos para a saída do ar. O painel de vidro do topo era removível e próximo a ele ficava um termômetro de mercúrio para medir a temperatura do interior da incubadora. Contudo, a fonte estável do calor poderia expor os recém-nascidos ao risco de queimaduras ou hipotermia. Posteriormente, desenvolveram a incubadora Lion. Para manusear o recém-nascido, abriam-se as portas na parte anterior à incubadora, feitas de vidro para permitir a constante visualização. Por ser feita de vidro e metal, podia ser lavada e desinfetada com maior rapidez e facilidade. Nesse modelo, o ar do ambiente externo ao hospital era aquecido e, consequentemente, circulava em torno da criança. Para que o sistema funcionasse, era necessária a instalação de um tubo ligado ao teto do ambiente, conduzindo o ar externo para todas as incubadoras presentes no espaço, por meio de uma caixa fixada ao lado da incubadora. O ar era umedecido e purificado ao passar por uma camada de gaze sobre um disco com água ou solução antisséptica. Em seguida, era filtrado por gaze seca para reter a fuligem e outras partículas de suspensão do ar. A partir daí, passava pela parte inferior da incubadora, onde era aquecido para chegar ao espaço que ficava o recém-nascido. O aquecimento desse dispositivo era produzido por água quente, circulando dentro dos tubos de cobre no fundo da incubadora, e podia funcionar com lâmpada a óleo, gás ou eletricidade. Caso o interior da incubadora resfriasse, o termostato contraía, e a lâmpada ou gás era ligado para o ajuste. Uma das características desse tipo de aparelho, enfatizada pela imprensa médica, era não requerer cuidado constante e qualificado, por funcionar automaticamente regulando calor e ventilação. Nessa perspectiva, não precisariam mais do que uma mulher para alimentar e higienizar o recém-nascido. Nesse contexto, disponibilizaram a locação de incubadoras para usar em domicílio e ofereceram, inclusive, 20 aparelhos para serviço gratuito aos menos favorecidos. Entretanto, as oscilações de temperatura apresentadas nas diferentes estações do ano dificultavam a manutenção da temperatura dentro das incubadoras. No frio, exigia-se maior consumo de gás para aquecer o ar. Além disso, quedas e falhas na rede elétrica poderiam acarretar fornecimento insuficiente para manter a temperatura desejada. Adaptações na incubadora foram realizadas, e não se pode negar que as incubadoras permitiram maior sobrevida aos recém-nascidos pelos princípios de controle da termorregulação, evitando a hipotermia. No entanto, é o seu manuseio, aliado aos conhecimentos técnicos e científicos do cuidado, que permitiu salvar vidas. Nessa perspectiva, as exposições das incubadoras, bem como as suas publicações, podem ser entendidas como uma das maneiras de se manipular e conquistar a adesão da população ao serviço, no sentido de fazer ver e fazer crer que era possível que os prematuros sobrevivessem. Quanto à alimentação, sabia-se ser essencial para o desenvolvimento dos tecidos e produção de calor. Sendo assim, como os bebês congenitamente fracos eram alimentados? O incentivo à amamentação era justificado como redutor de mortalidade infantil, e os lactentes só eram autorizados a ter alta da maternité sob a condição da mãe amamentar ou ter disponível uma ama de leite. Por esta razão, utilizou-se a estratégia de estimular a lactação através da amamentação cruzada. Para saber a quantidade de alimento que os bebês internados haviam ingerido, pesavam-nos antes e após cada refeição e a diferença era registrada em cartão próprio, e no final de 24 horas somavam-se os valores para determinar a quantidade de alimento ingerido durante o dia. Havia preocupação de que estivessem recebendo muito alimento ou que estivessem sendo subnutridos. Portanto,
Essa era uma forma de saber o quanto se ofertou de dieta ao recém-nascido e ter um controle que se aproxima ao que se conhece hoje como balanço hídrico. Uma das maneiras para se aproximar do valor necessário de ingestão era por meio de um cálculo. Este era procedido da seguinte maneira: dividir o peso corporal por 5 e o resultado seria a quantidade de leite necessária para a absorção. Quanto aos intervalos, apesar das discussões, a recomendação era ofertar o leite a cada 1, 2 ou 3 horas, de acordo com o peso do recém-nascido. Por outro lado, para os bebês que não conseguissem mamar no peito, sugar ou deglutir, ou que apresentassem vômitos persistentes, uma maneira de ofertar o leite era a administração com colher via nasal. Pode-se ver que a colher era inserida na narina e não na boca do lactente. O instrumento utilizado trata-se de uma colher de metal, afunilada, e que apresenta sua ponta fina para facilitar a inserção na narina do lactente ao ministrar o leite. Com um guardanapo abaixo do queixo do recém-nascido e o mantendo num ângulo de aproximadamente 30 graus, inseria-se a ponta da colher na narina do bebê, inclinando-a quando necessário. Preenchia-se cerca de 3/4 da colher e esperava-se que o leite fluísse de acordo com as aspirações provenientes da respiração do recém-nascido. A criança deveria estar quieta e tinham que tomar cuidado com o desperdício de leite. Ao final do procedimento, limpava-se a narina com auxílio de algodão umedecido com água boricada. No entanto, não era fácil fazer essa limpeza. O leite podia ficar retido na parte superior da faringe e posterior da fossa nasal, inflamando as mucosas. Outro dado observado era referente aos sinais e sintomas de rinite aguda, por conta do leite descomposto na região nasal. Alguns bebês apresentavam broncopneumonia, cianose e broncoaspiração. Outra maneira de nutrir os lactentes era a gavagem com sonda nasogástrica. Consistia numa maneira de ofertar o leite ao recém-nascido que não conseguia sugar ou deglutir, geralmente indicado para os que pesassem menos que 1.200 gramas, pois nestes, as outras formas de alimentar poderiam inibir o centro respiratório, causando cianose. É possível identificar que, com uma das mãos, uma mulher segura o tronco do recém-nascido, mantendo-o num ângulo que parece ser de 45 graus. A sonda deveria ser umedecida com água e inserida na base da língua do bebê, sendo empurrada suavemente até percorrer aproximadamente 15 centímetros a partir da boca, para chegar ao estômago. Neste momento, comprimia-se a sonda e se despejava a quantidade de leite prescrito dentro do frasco a qual está acoplada, para então descomprimi-la e deixar o leite fluir pela ação de seu peso e gravidade. Após o procedimento, deveriam retirar a sonda no movimento rápido. Este instrumento utilizado para a gavagem trata-se de um frasco graduado, semelhante a uma seringa, acoplado a uma sonda que possui, na extremidade, um orifício que permite a saída do fluido. Todavia, o método de alimentação por sonda intermitente não foi completamente eficaz. Isto porque os tubos de borracha eram relativamente grandes e irritantes. Ademais, vômitos, por vezes, ocorriam na retirada da sonda, dificultando a administração de pequenos volumes em intervalos frequentes. Nesses casos, o brometo de potássio era útil quando o bebê precisasse da sonda, uma vez que reduziria a sensibilidade da faringe. Outra forma de alimentar o lactente era o método conta-gotas, realizado em frascos que conseguiam deglutir, em pouca quantidade, o fluido ofertado. Neste facsímile, observa-se um recém-nascido, no colo, com um guardanapo abaixo do pescoço. Com a mão esquerda, seguram o tronco do lactente, mantendo-o com a cabeça elevada num ângulo de 30 graus. Com a mão direita, seguram um conta-gotas que está inserido na boca aberta do recém-nascido, que olha para a pessoa que está alimentando-o. No canto esquerdo, observa-se algo semelhante a um copo. Preenchia-se o conta-gotas com a quantidade de leite prescrita, posicionavam dentro da boca aberta do recém-nascido e despejavam gota a gota o leite na língua do bebê. A mamadeira, outra maneira de ofertar o leite, era feita com um bico de borracha de um conta-gotas adaptado numa garrafa. Este instrumento era utilizado para ofertar o leite aos lactentes que pudessem sugar, mas teriam que usufruir da alimentação artificial ou não teriam disponível a amamentação ao seio. As mulheres ricas contratavam amas de leite e as pobres utilizavam leite de animal, sendo este de vaca, cabra ou jumenta. Observaram resultados positivos com a alimentação artificial, mas acreditava-se serem inferiores ao aleitamento materno. Recomendava-se dar preferência ao leite da mãe ou ama de leite, por ser mais facilmente digerido pelo lactente, e por não ser nocivo como o leite artificial, sujeito a falhas no processo de esterilização. Dentre as doenças que mais preocupavam à época,
pela alta taxa de mortalidade e fácil contágio, podendo provocar epidemias, estavam a diarreia, a oftalmia e a broncopneumonia. E foi no final do século XIX, em Viena, que o médico Credé introduziu o uso de nitrato de prata para a profilaxia de oftalmia. Ainda hoje, o nitrato de prata é padrão ouro na prevenção de oftalmia neonatal. Foi evidenciado, na época, que crianças que estavam em abrigos ou hospitais apresentavam maior chance de pegar alguma doença contagiosa ou infecção do que as que eram cuidadas a domicílio. Denominavam esta situação de hospitalismo, considerado como a doença que se pega em hospital, que se aproxima ao que entendemos hoje como infecção hospitalar. Consideravam-se 5 portas de entrada para a infecção no recém-nascido: os olhos, nariz, boca, orelhas e umbigo. Somente posteriormente passaram também a reconhecer o aparelho respiratório e digestivo, ainda excluindo a pele e a genitália. No entanto, sabe-se que a mensuração de temperatura costumava ser retal. Logo, o compartilhamento de termômetros podia ser meio de infecção cruzada. Outras possíveis fontes de contaminação seriam as que entravam em contato com as crianças, como as mãos dos profissionais, os mamilos, bicos de mamadeiras, termômetros, roupas, fraldas, entre outros. A desinfecção e a antisepsia das mãos eram estudadas e estimuladas no período, testando-se substâncias cloradas como o hipoclorito de cálcio, que se mostraram irritantes para a pele. Também se testou mergulhar as mãos no álcool 70, assim como utilizar para desinfetar o mamilo, pois este, especialmente nos casos de exames de leite, era um meio de transporte de infecção cruzada. Entende-se que essas medidas tiveram como objetivo a profilaxia de infecções, mas pode-se imaginar que de fato foram agressivas para os profissionais, e por isso desenvolveram outras formas para higienizar as mãos. E no final do século XIX e início do XX, criou-se a luva cirúrgica. Alguns cuidados para prevenir a infecção microbiana eram realizados, a saber, cada recém-nascido deveria ter seu próprio termômetro, mamadeira e roupa, e as fraldas não deveriam ser usadas mais de uma vez. Caso não tivesse um termômetro para cada um, este deveria ser submerso numa solução antisséptica e lavado antes de ser usado. E caso não fosse possível, era recomendado desinfetar ou esterilizar esses instrumentos, bem como realizar a desinfecção da incubadora a cada 2 dias com álcool 70. Ainda hoje, nas unidades de terapia intensiva e em outros espaços, opta-se pelo uso individual dos utensílios, como termômetros, estetoscópio, incubadoras e berços. Os que não podem ser individuais são desinfetados ou esterilizados, como no caso das mamadeiras, banheiras, entre outros. Sabia-se que doenças contagiosas atacavam os fracos quando colocados juntos em uma enfermaria comum, e se explicitou a facilidade com que as crianças podiam se infectar em um hospital. Concluiu-se que bebês a termos apresentavam melhor resistência que os fracos, comprovado pelas estatísticas, que demonstravam que, nas epidemias, apenas uma criança de exames de leite morreu, enquanto os fracos apresentaram altas taxas de mortalidade, com até 67%. A organização imprópria do ambiente foi identificada por Boudin, que percebeu que nenhuma medida foi tomada para prevenir a possibilidade de contágio. No período, quem construía os hospitais não possuía nenhum conhecimento especial sobre o cuidar do doente. O departamento da maternité era construído de forma que a sala para banhar e alimentar os fracos eram usadas para o mesmo fim com os filhos de exames de leite, e se algum deles apresentasse alguma doença contagiosa, facilmente contaminariam os fracos, que seriam menos resistentes por sua própria condição de fragilidade. Por isso, Boudin sugeriu a reformulação da planta física do departamento da maternité em 3 divisões. Na primeira seriam acomodadas as crianças com debilidade congênita que não apresentavam nenhum sinal de infecção ou doença contagiosa. A segunda seria reservada àqueles fracos que estavam doentes ou que tinham suspeitas de infecção ou doenças contagiosas. A terceira, totalmente distinta, constituiria o pavilhão das amas de leite e seus filhos. Antes de manusear qualquer um dos fracos isolados, tinham que lavar as mãos, o rosto e vestir um avental protetor. O desenvolvimento das garrafas mostra a dificuldade de encontrar uma tampa que resistisse ao processo de calor da pasteurização e esterilização, sem falhar em seu vedamento, o que contaminaria o leite. Percebe-se que, ao longo dos séculos, houve certa valoração do recém-nascido, que passou a ser reconhecido como ser individualizado, tomando espaço na ciência e, por consequência, sendo objeto de estudo para pesquisadores, principalmente no final do século XIX. A temperatura retal dos recém-nascidos
era verificada com regularidade, e isso pode ter acarretado perfuração anal e a estimulação vagal, causando bradicardia em algum deles. Atualmente, se preconiza a verificação da temperatura axilar. Antes da invenção da incubadora, em 1880, criaram-se medidas para se prevenir ou tratar a hipotermia do recém-nascido, como usar a touca, envolvê-lo em panos e pôr garrafas com água quente ao redor do berço. A touca é utilizada ainda hoje para prevenir a perda de calor, pois se entende que a cabeça é uma grande área de superfície corporal no recém-nascido. O uso de panos para protegê-los do frio também é utilizado e, atualmente, conta-se com a estratégia de pôr o bebê prematuro extremo em saco plástico, o que auxilia na prevenção de hipotermia durante a admissão. Uma maneira de tentar restaurar a temperatura do bebê hipotérmico era imergi-lo num banho com a temperatura da água igual à temperatura desejada, de forma gradual ou instantânea. Atualmente, prefere-se banhar o recém-nascido em água morna para evitar a perda de calor. Para restaurar sua temperatura dentro da unidade hospitalar, podemos colocá-lo sob calor radiante ou numa incubadora, com ajuste em modo ar ou pele. Nota-se que a essência e o objetivo das incubadoras atuais são semelhantes às do século XIX, e quando se olha para o passado, pode-se pensar que existiram muitos estudos, pesquisas e experiências para se ter disponível o que se tem hoje, como por exemplo a tabela de zona termoneutra. Isso nos leva a pensar no que está por vir. O desenvolvimento das incubadoras foi positivo no tratamento dos recém-nascidos, mas esse equipamento não seria nada sem o cuidado que se deve ter para manejá-lo. Além disso, uma revolução aconteceu quando faltaram incubadoras na Colômbia, e, ao se ter a ideia de manter o bebê pele a pele no colo da mãe, surgiu o método canguru. Este é um cuidado contemporâneo, que além de prevenir a hipotermia, permite o contato que é de extrema importância para o desenvolvimento do bebê e da maternagem, assim como da paternagem, favorecendo o vínculo dos pais com o filho e a participação da família nesse contexto. Há estudos que apontam que a temperatura corporal da pele dos pais se ajusta conforme a necessidade do bebê, fisiologicamente e de forma automática através da troca de calor, quiçá até mais eficaz que a própria incubadora, que no modo ar, por exemplo, depende do controle do profissional para verificar a temperatura do bebê e ver se necessita realizar ajustes na temperatura da incubadora. Na França, no final do século XIX, poucas crianças eram amamentadas por sua mãe ou por ama em domicílio. A maioria era enviada para a casa de uma ama de leite, que por necessidade financeira deixava por vezes de amamentar seu próprio filho para amamentar os da cidade. Isso porque, naquela época, a esterilização e a pasteurização do leite ainda estavam surgindo e, nesse momento, a alimentação artificial era perigosa, pois estava sujeita a falhas no processo de esterilização. Por conta disso, o incentivo à amamentação era justificado como redutor de mortalidade infantil, além de ser mais facilmente digerido pelo lactente. Havia preocupação de, enquanto o bebê estivesse internado na maternité e não tivesse força para sugar o seio da mãe, fazê-la manter a produção láctea amamentando outro bebê, com o objetivo de que, quando tivesse alta, pudesse amamentar seu filho em casa. Este cuidado ainda permanece. Entretanto, a amamentação cruzada não é mais recomendada, pelo risco de transmissão de doenças e infecções. Porém, existem outras formas de estimular a produção do leite, como a ordenha manual, o uso da pombinha e o próprio fato de olhar e tocar o bebê, sentindo sua aproximação com ele. Na minha experiência prática, percebo que, por vezes, subestima-se a importância desses estímulos, já que, com o desenvolvimento da esterilização e pasteurização do leite, assim como o estudo de seus componentes, há a possibilidade de se substituir a amamentação por alimentação artificial. Essa é uma escolha da mulher e não se deve julgar a mãe que não deseja ou não pode amamentar. Contudo, não existe o que substitua por completo os benefícios do leite humano e tudo o que envolve a amamentação ao seio materno. Por essa razão, devemos orientar e ajudá-lo nesse processo, especialmente aquelas que estão internadas e desejam manter sua produção. O banco de leite humano, dentro da unidade hospitalar, é um espaço fundamental, pois conta com recursos materiais e humanos para essa tarefa. As mães que têm o filho internado, que ainda não sugam e querem manter a produção de leite, podem ordenhar no hospital para que seja administrado ao seu filho e, quiçá, a outros bebês internados que precisam do leite.
Existem unidades de banco de leite humano que aceitam doações e, inclusive, buscam nas residências das mulheres que se voluntariam a doar o leite por produzirem mais do que a necessidade de seu filho. Não seriam também essas mulheres uma espécie de ama de leite, por doarem o produto, o leite humano, ao banco de leite para distribuir a um recém-nascido que precise? E você, caro espectador, pensa que ama de leite é coisa do passado? Será que elas também permanecem em nosso cotidiano de outra forma? Em 2015, no hospital da China, uma enfermeira decidiu amamentar um bebê para acalmá-lo durante uma cirurgia. E o banco de leite humano? Será que surgiu mesmo no século XX? Ao que parece, surgiu antes, ao final do século XIX, quando na Maternité e na Clínica Tarnier, assim como em outros locais, estimulava-se a ordenha para ofertar leite humano recém-nascido. Nota-se que se preocupavam em manter a produção láctea da mãe e em se organizarem para, nas consultas de lactentes, acompanhar a amamentação, incentivando o aleitamento materno exclusivo e distribuindo leite esterilizado como complemento quando necessário. Além disso, criaram no Conselho Municipal de Paris uma comissão de leite em 1897 para avaliar a qualidade do leite vendido e distribuído no período e dar recomendações quanto ao seu uso. Para não correr o risco da superalimentação do bebê, preconizava-se que a duração de cada mamada deveria ser em torno de 10 a 15 minutos, e que mais do que isso poderia ferir o seio da mulher e ser prejudicial ao bebê. No entanto, atualmente, a amamentação ao seio é recomendada sobre livre demanda, preferencialmente exclusiva até os 6 meses do recém-nascido, recomendando-se ir alternando os seios a cada mamada. Vimos que entre os métodos de administração de dieta no final do século XIX estavam a amamentação ao seio, gavagem, via nasal com colher, com conta-gotas e com mamadeira. A gavagem era indicada para os bebês que não tivessem alimentação oral satisfatória e, em geral, pesassem menos de 1.200 gramas, que pelos indicadores deveriam receber a dieta a cada 1 hora de forma intermitente. Logo, se este bebê fosse alimentado por gavagem, a sonda seria inserida e retirada 24 vezes num dia. A retirada da sonda precisava ser rápida, pois poderia nausear e causar vômitos no recém-nascido. No período, e durante bastante tempo, não se tinha ideia de que o recém-nascido fosse capaz de sentir dor, por achar que seu sistema nervoso não estava completamente desenvolvido. Começando a haver mudanças nesse discurso a partir da década de 1960. Hoje, sabe-se que a milinização incompleta não impede que os recém-nascidos de sentirem dor, e que aumentam a sensibilidade e prolongam o tempo dessa dor. A passagem de sonda gástrica para a gavagem é um procedimento potencialmente doloroso e é rotineiro dentro de unidades hospitalares, mas, atualmente, a sonda é fixada no bebê. E embora não existam práticas baseadas em evidências que afirmem o tempo exato para sua retirada, o critério das unidades as fixa de acordo com o protocolo institucional, em 24, 48 ou 72 horas. Contudo, em minha experiência prática, soube de que ainda existe unidade que age como no século XIX, inserindo e retirando a sonda a cada dieta, o que pode trazer desconforto, dor, náuseas e vômitos, além de malefícios para a vida do bebê. A cada 15 dias, calculava-se a quantidade de leite ofertada por cada ama de leite. Observou-se que a relação oferta e demanda tinha proporcionalidade, pois a quantidade de leite produzida aumentou à medida que a demanda era maior, e diminuiu quando os lactentes necessitavam menos ou eram menos numerosos. Esse conceito da relação de oferta e demanda permaneceu, e se sabe que quanto mais estímulos, mais leite essa mulher produzirá. O inverso também se faz verdadeiro. No fim do século XIX e início do século XX, ocorreu na França, assim como nos Estados Unidos, uma disputa entre obstetras e pediatras pelo cuidado ao recém-nascido. A tríade de preocupações consistia em manter a temperatura corporal do bebê, conduzir adequadamente sua alimentação e prevenir o contágio de doenças e infecções, em especial as hospitalares, na época denominadas de hospitalismo. Quanto ao aspecto do planejamento da planta física hospitalar, foi identificado, no século XIX, que a organização imprópria do ambiente poderia vir a causar repercussões na transmissão de infecções. A história nos confronta com o contemporâneo, quando podemos observar várias mudanças e, em contrapartida, dados e procedimentos próximos a séculos, quando não se tinha a tecnologia nem os estudos científicos que temos hoje.
Embora avanços tecnológicos tenham ocorrido, a essência do cuidado ao recém-nascido permanece de forma clara em diversas situações do manejo da nutrição, hipotermia e prevenção de infecções. A construção do conhecimento em neonatologia se deu por meio de experiências e relatos de tentativa e erro. Os erros são parte integrante do processo de pensamento humano e criatividade, e é através dos fracassos que se conhece o que se sabe hoje sobre como manejar a alimentação, temperatura e prevenir infecções no recém-nascido. Sem erros, sem encarar os riscos, não existiria nenhum progresso. Contudo, não se deve esquecer que muitos bebês morreram em nome da ciência e em prol da sobrevivência da nação e da humanidade.